para as pessoas que ainda não começaram e que temem a questão do mercado, que a gente sempre gosta de dar essa introdução para que as pessoas entendam como é que de fato funciona. Então, não é só você ter ali um preconceito ou ter medo de determinada coisa, né? Para quem não acompanhou o presidente Barsi aí no meio da pandemia, né? E enquanto as ações estavam lá caindo bastante, ele disse que o jacaré estava com a boca aberta, né, presidente? Exatamente. E... O jacaré estava saboreando os passarinhos. Então, eu digo a você com todas as minhas forças, o seguinte, o mercado de valores, ele é uma estrutura capaz de conduzir a todos aqueles que se aproximarem a situações extremamente confortáveis e virtuosamente vitoriosos. Mas ele também pode te conduzir à ruína. Então, você, para poder operar no mercado, você tem que estabelecer critérios. Você tem que primeiro saber o que você quer do mercado, está entendendo? Então, a melhor maneira de você operar no nosso mercado de valores é você enveredar pela trajetória de você analisar bons projetos bem fundamentados, que você possa se associar. Então, a minha recomendação é que você exorcize a condição de você ser dono, que você admita a possibilidade de você ser parceiro de grandes projetos, entendeu? Eu admiro, respeito muito o empreendedorismo, mas eu não posso deixar de avaliar o seguinte, eu nunca tinha passado por uma crise pandêmica como essa, né? Nós atravessamos inúmeras crises já, crises econômicas, crises políticas, crises financeiras, crises de crédito, está entendendo? Em 2008 nós tivemos a crise do subprime e centenas de outras crises, né, que foram proporcionadas ou por políticos, ou por situações financeiras, ou pelo fato da bexiga ter chegado no alfinete e a bolha estourou. Mas vejam bem, se vocês analisarem projetos, principalmente projetos de situações, de atividades que sejam perenes, está entendendo? Nunca deixar dominar por dica. Não, isso aqui é bom, compra sem um fundamento básico. Tem que ter o fundamento. Eu fundamento todas as minhas decisões. E eu não compro por impulso também. Eu compro só através de análises mais profundas e de conhecer todo um mecanismo que envolve a possibilidade de você colocar uma ação na sua carteira. Está correto? Então, nós temos ações muito boas no nosso país. E eu vou dizer a você o seguinte, a definição universal de mercado de valores, mercado de ações, é que o mercado de ações é um mercado de risco, está entendendo? Mas onde está o risco no mercado? Então, eu digo a vocês o seguinte, o mercado nos países desenvolvidos, você compra uma ação cujo valor de patrimônio é 1, e você compra por 10, por 12, por 15, por 20 vezes o seu valor de patrimônio. Então, cada vez que você compra sobre um patrimônio, você está assumindo um cálculo, um ano. Então, se você tiver uma ação que ela vale patrimonialmente R$1 e você for comprar por R$10, você está assumindo 9 vezes mais o risco sobre essa ação. Acontece que no Brasil, nós temos uma formação de mercado muito mal estruturada. A CVM é péssima. A CVM pensa só a CVM se transformou de uma empresa que era para regrar os destinos do mercado, ela se transformou numa organização arrecadadora, ela só quer arrecadar.
ela não olha para o mercado precisa de instrumentos, precisa de mecanismos para poder evoluir. Então, qual é a definição de mercado aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a definição de mercado é que o mercado de bolsa, o mercado de valores no Brasil é um mercado de risco, é um mercado de oportunidades, está entendendo? Então, se você comprar uma ação dentro da condição e da concepção de que o valor patrimonial da ação é R$1 e você vai pagar 10, você está assumindo um risco. Agora, eu vou te dar um exemplo prático aí, para que você possa... Isso é real, é verdade, entendeu? Existe no mercado. Sabe qual é o valor patrimonial de uma ação do Banco do Brasil? R$47. Sabe quanto ele custa? 30. Pô, que risco você tem em comprar uma ação do Banco do Brasil? Nenhum. Então, é uma oportunidade de comprar um papel barato. Por quê? Porque num determinado momento o preço vai encontrar o valor do patrimônio. Isso aí é inegável, é uma questão de tempo só. Então, essas estruturadas todas, essas análises, está entendendo? Que o consultor econômico-financeiro precisa começar a desenvolver, aprender, é importante para que ele possa definir e estruturar a sua caminhada no mercado. Está entendendo? Então, o mercado ele oferece isso, e são muitas as empresas, inúmeras as empresas, que você compra, o preço é menor do que o patrimônio. Então, o que é o patrimônio? O que é um patrimônio individual? Todos nós, individualmente, nós somos alvos de termos bens, direitos, tá certo? Valores e obrigações, tá certo? Uma empresa, só que como nós somos únicos, o nosso patrimônio é aquele representado pelo saldo desses elementos, bens, direitos, valores e obrigações. Uma empresa, ela tem os mesmos critérios, só que como ela tem um capital, e esse capital é representado por uma quantidade de ações, então você divide o patrimônio líquido pela quantidade de ações, então você tem o valor patrimonial da ação. Então, aqui no Brasil, acredite se quiser, o nosso mercado ainda ele é extremamente oportuno, extremamente atrativo, está entendendo? Para que os economistas possam vir a dar início a um trabalho nessa circunstância, nessa direção. Tá certo? É o que eu tinha a dizer a vocês, e vou dizer mais. Nós estamos aí agora batalhando bastante para que a CVM, para que ela reconheça a nossa condição de consultor econômico financeiro independente, para que a gente possa operar e exercitar essa profissão junto às empresas de capital aberto. Porque, para as empresas que não são de capital aberto, nós podemos fazer. Tá ok? Setor elétrico. Dentre essas todas, que o senhor mais... Eu tenho uma que também eu comprei a 40, 50 centavos, né? Que é a CEMIG, tá entendendo? Que é uma empresa que sempre deu dividendo, distribuiu dividendo. Eu tenho ações da